nas próximas semanas morrerão 30 mil por dia. Quem disse que um de nós não estará nesses cálculos aí, né? Agora, dizer isso, nossa, eu até pensei que ele é veterinário, né, como formação, mas depois não tem nada a ver. Eu conheço pessoas veterinárias que são uma alma extremamente boa, pessoas super, super preocupadas com os seres vivos, né? Ele é uma trolha mesmo, né? 1º de maio, como o dia do trabalho, dia do trabalhador, existe, né? Maravilhoso. Nossa vida vale mais do que um negócio. Os comerciantes que decidiram afrouxar a quarentena, que resistem, quer dizer, o contrário, né? Que resistem a afrouxar uma quarentena lá em Santa Catarina. Nossa vida vale mais que um negócio. É porque o cara tem um pingo, só assim, ó, pum, caiu um pingo de inteligência no louco. Porque se tu quebrar e estiver vivo, tu pode começar um novo negócio, tu pode recomeçar o teu negócio, tu pode ter, tu tem oportunidade. Agora, se um falido pode recuperar, um falecido não. É simples assim. E isso é uma coisa que, se bem que tem gente que diz, não, porque esse vírus é chinês, esse vírus é chinês. Agora mesmo a CIA nos Estados Unidos, o Trump mandou fazer uma pesquisa lá, fazer uma investigação do tipo assim, né? E eles já chegaram à conclusão de que não foi nem criado, não foi criado em laboratório, nem foi manipulado geneticamente, ele veio mesmo da natureza. Mas tem umas cavalgaduras aí que não, porque o vírus é chinês, eu tenho avisado para vocês que o vírus é chinês, quer dizer, a pessoa deve se desdobrar em sonhos muito patéticos para poder chegar a essa conclusão, né? Mas já tem aí um remédio que diz que é bem bom, viu? Autoridades americanas comemoram o efeito certeiro de remédio contra o coronavírus. Eles vão chegar à conclusão. Como chegou no H1N1, como chegou na própria AIDS, eles não chegaram numa vacina contra a AIDS, mas hoje eles têm remédios que mantêm bem sob controle, né? Quer dizer, vão chegar. A ciência está aí para nos servir. Infelizmente, tem os negacionistas, né? São aquelas pessoas que não acreditam que a ciência vai funcionar, que funciona só para prejudicar o mito. Eles querem prejudicar o mito. Quer dizer, mas meu Deus do céu, vai procurar um psiquiatra. Tem 1000 psiquiatras, cada um melhor que o outro. Vai te tratar. O que era o Bolsonaro ontem, subindo a escadaria da Nossa Senhora das Dores, se abraçando naquele padre, parecia um urubu. Sabe? Quer dizer, dos dois sem... E se o padre aquele ali pegar o Covid-19 e morrer? Ele vai para onde? Vai para onde será que ele vai, né? Bom, para a cova, com certeza. No Dia do Trabalhador, Bolsonaro diz que todos deveriam voltar a trabalhar. Eles deviam fazer o que ele nunca fez na vida, né? Deve ter uma espécie de inveja, né? O cara nunca trabalhou na vida. Primeiro foi militar. Militar não é que... Eu nunca vou dizer que o militar não trabalha, mas o militar não tem uma atividade, digamos assim, que produza alguma coisa para a comunidade. Ele supostamente dá segurança. Mas ele tem que fazer, mexer com o corpo, aprender a mexer com armas, ele tem que aprender a ter disciplina, ele tem que aprender a obedecer ordens, quer dizer, e foi isso. Ele não era um cara que sabia obedecer ordens, ele começou a aprontar, né? Mas já tinha uma certa magia no jeito de ser, porque fez muitos adeptos já naquela época, porque ele estava batalhando no meio da ditadura para melhorar o salário dos militares. Foi assim que ele se fez. Ele sempre falou no salário. Ele nunca falou em Brasil, desenvolvimento do Brasil, conhecimento, educação, saúde, cuidar das fronteiras. Ele sempre falou sobre salário para os funcionários. Ele era uma espécie de líder sindical dos trabalhadores lá, dos milicos.
Depois ele foi para o Legislativo, 30 anos. Apresentou, parece que 2 ou 3 projetos de lei em 30 anos, 28 anos, para ser mais exata. Apresentou 2 ou 3 projetos de lei, quer dizer, sempre viveu no nababo, sempre viveu numa boa, nunca precisou acordar cedo, pegar 2 ônibus com uma marmita dentro da bolsa, sabe? Nunca da vida, Xavier. Os filhos estiveram sempre na beira da praia. Tinha um que estava no Rio de Janeiro, que recebia como trabalhador, como funcionário de gabinete lá de Brasília. Eu não sei qual deles, eu não sei se é o Eduardo, se é o Flávio, mas um deles viveu essa vida, sempre na beira da praia, sabe? Gurizinho da praia, moleque da praia. Aí ele pegou lá um apartamento para comer gente, como ele mesmo diz, né? Tem esse apartamento para comer gente, quer dizer, então, assim, uma pessoa que nunca... Aí agora ele diz, todos têm que voltar a trabalhar, façam o que eu nunca fiz. Se ele fosse bem sincero mesmo, ele deveria dizer, né? Façam o que eu nunca fiz. E todo mundo quer trabalhar, não precisa ele mandar. Eu duvido que se tu conversar com as pessoas, qualquer uma das pessoas, que a pessoa não diga que o sonho dela é trabalhar. Ter um trabalho, ter uma renda, ter dignidade, ter uma carteira assinada, ter férias, ser tratado como gente. Qualquer um quer trabalhar. Menos ele, né, que está com 70 anos, sei lá a idade que tem essa coisa. E nunca trabalhou na vida, né? Nunca teve que acordar de madrugada, né? Nunca teve que fazer... Enfim, você poderia dizer tanta coisa, né? Aliás, tem um texto que eu recebi ontem, que o Jefferson me mandou, e eu postei aqui no nosso Facebook, que é muito interessante, só que a gente não tem o autor do texto. O autor do texto não temos... Eu até tinha recebido um outro, achei bem parecido, mas depois fui ver, não procede, não é a mesma coisa. Que diz o seguinte, ó. O nome dele é Presidente Idaí. Idaí podia ter imediatamente fechado o país quando... Podia imediatamente ter fechado o país quando a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou pandemia, mas não fechou. E daí? Podia ter orientado a população, mas disse que era uma gripezinha. E daí? Podia ter organizado a compra de testes, equipamentos, suprimentos e máscaras, mas fugiu do assunto. E daí? Podia ter centralizado as informações e administrado a crise, alinhado com municípios e estados, mas transformou em briga política. E daí? Podia ter transmitido serenidade e pedido para a população confiar na ciência e nas instituições, mas incentivou a compra de medicamento não testado para a doença, com efeitos colaterais, provocando inclusive a escassez para quem já usa. Mas e daí? Podia ter elaborado um plano de seguridade social para rapidamente garantir a renda dos mais pobres, auxiliando no isolamento, mas preferiu resistir, cedendo somente quando percebeu que o Congresso tomava a liderança. Esses 600 pila que ele queria que fosse 200, né? E daí? Podia ter estabelecido o pagamento de renda emergencial como prioridade, mas deixou o atraso, a desorganização e a ineficiência tomar em conta, gerando ansiedade e filas nas agências. E daí? Podia ter sentado com bancos e grandes empresas pedindo que não demitissem e garantindo rapidamente empréstimo a juros realmente subsidiados para as pequenas e médias empresas, mas preferiu estimular a demissão e a visão miúpe do cada um por si. E daí? Podia ter mantido o Brasil totalmente focado e unido, assumindo o papel de um grande líder e inspirado o seu país durante a maior crise da nossa geração, mas criou uma outra crise política dentro do próprio governo. E daí? E daí? Podia ter evitado mortes. Mais 5 mil morreram. E dezenas ou até centenas de milhares ainda vão morrer. E daí? Esse é o cara, né? Esse é o mito. Ainda tem um padre que desobedece às determinações da Arquidiocese de Porto Alegre. Está provado que é outra trolha que não serve para nada, não manda, não apita, não. Cada padre faz o que bem entende. Um padre bem saltitante, descendo
as escadarias da Igreja das Dores para abraçar o Bolsonaro, no meio de uma pandemia onde ninguém deve se abraçar, onde ninguém deve se tocar, onde as pessoas devem evitar qualquer um metro de distância uma da outra. Aquele padre todo peralta, todo, sabe? Meu Deus do céu. Ninguém merece, né? Padre Lucas Mendes. Tem até o nome de um repórter importante, né? De um jornalista importante. Ignora a orientação da Igreja Católica sobre isolamento e divulga encontro com o Bolsonaro. Aquela igreja ali tem maldição, viu? Devia ter dito para o Bolsonaro. Ela nunca terminou. Pode ser que seja uma espécie de sintoma, né? Que ele também não vai terminar. Pode ser, estou só fazendo uma ilação, né? Mas o padre esse mandou o arcebispo aqui de Porto Alegre tomar nas pregas, né? Não está nem aí pro arcebispo. Ali, bem grudadinho no arcebispo. Todo de preto. Uma vez eu me encontrei, depois de muitos anos, desacostumada total com o padre, usando batina. Era uma tardinha, era inverno. Tipo assim, 7 horas, entre 5 e 6:30 da tarde, eu estava na área central de Porto Alegre, ali, tipo Riachuelo, por aí. E numa daquelas esquinas, já estava meio deserta, estava muito frio, e daqui a pouco me aparece um padre vestido, assim, eu recém tinha dado aquele filme, aqueles filmes de maldição que aconteceram lá na década de 70, 80, né? Exorcista. E aquele padre me aparece bem na minha frente. Levei um susto do padre. Parecia um urubu, cara. Impressionante. Mas já passou, né? O que mais que nós temos aqui? 9h46, né? 9h46. E eu também passei ontem à noite, depois, já bem de madrugada quase, voltei aqui no computador. Mexi aqui no computador, o Ricardo estava pelas bandas. Aí ele me passou uma notícia que tinha acontecido, que os vereadores aqui de Porto Alegre, eles foram responsáveis contra o uso de máscara e disponibilização de álcool em gel para clientes dos estabelecimentos. Um vereador resolveu fazer um projeto de lei, não me lembro o nome dele agora, o vereador que fez o projeto de lei, né? Apresentou, seria assim, ó, todos os estabelecimentos comerciais, as pessoas que trabalham neles nos atenderiam com máscara e teria à disposição ali um álcool gel, seria obrigatório. Aí o Felipe, deixa eu ver aqui, ó, Cássio Trogildo, não existe Trogildo, desculpa, é Cássio Trogildo do PTB, votou contra. Dizem, a suspeita que eles fizeram isso ontem para agradar o Bolsonaro. Se foi, é muita viralatice, né? É demais da conta. É além da conta, os caras. Né? Então, eles votaram o Cláudio Janta, do SD, que eu não sei, é Solidariedade, né? O Felipe Comozato, do Novo, Hamilton Sosmaier, do PTB, João Carlos Nedel, se não me engano é médico, Luciano Marcantônio, do PTB, Mauro Pinheiro, do PL, esse aí já é batido, né? O Mendes Ribeiro, democrata, eu tenho uma memória terrível do Mendes Ribeiro, o pai dele queria assumir o PMDB e ser candidato, eu acho que era isso. Eu estava lá na Assembleia Legislativa, o pai dele era presidente da mesa, e aí tinha uma solenidade lá, eu não me lembro de todos os detalhes, assim. E o Mendes Ribeiro queria ser candidato, o Mendes Ribeiro pai queria ser candidato a governador. E quem iria decidir seria o PMDB naquela rodada ali. E ele está lá na mesa e daqui a pouco do bagulho lá, cheio de gente. Eu estou falando bagulho de propósito. Sempre que eu falar assim, eu não estou falando porque é meu hábito, estou falando de propósito. Eu estava à esquerda de quem entra estava à esquerda, no meio da multidão ali, acompanhando a solenidade, para saber se o Mendes Ribeiro seria o candidato
candidato ao governo do Estado. Abrem-se as portas e o Mendes Ribeiro Filho